Sincerão acabou de acabar e estamos aqui para trazer o resumo do que aconteceu no programa ao vivo, que depois acabou e foi pra Globoplay. Foi. Né? Que é aquele esquema de primeiro os protagonistas da semana se apresentam no Sincerão e depois todo o restante do elenco, que dessa vez teve que apontar aí 3 pessoas, colocando 3 pessoas nas cadeiras. Uma era é planta e sabe disso. A outra já deveria ter saído há muito tempo e a última cadeira pega carona no enredo dos outros. As 3 pessoas que sentavam ali levavam aquela fumaça colorida, a tão famosa fumaça colorida. A pessoa que apontava tinha 1 minuto e meio, 90 segundos para poder falar o porquê colocou aquelas pessoas e depois 30 segundos para cada uma das pessoas que estavam nas cadeiras. Sim, a gente vai passar pelos principais pontos, né? Porque vocês Isso, sabem nos que o negócio começa a repetir ali, porque Não, eles vão usando o mesmo texto com várias pessoas. acaba também que o Tadeu foi muito citado. Parecia trabalho acadêmico, citação direta e citação indireta, e o pessoal ficava, como o Tadeu disse no discurso dele, como o Tadeu falou, eu falei, olha, o Tadeu deve estar orgulhoso. De repente, vários TCCs foram formados. Sim, e o Tadeu falando nisso, teve umas horas que o Tadeu... Gente, pra mim, o Tadeu tava tentando segurar muita risada ali. Pra mim, ele saiu pra rir, porque tem um momento específico no Globoplay que a Vilma acaba de falar, a gente vai passar nele, e aí, de repente, a Vilma acaba e o Tadeu não aparece. Não aparece. E aí, quando ele aparece com uma voz tom de voz de quem de tava rindo. quem tava segurando risada. Tava. Que é logo quando tem o bate-boca entre Vilma e Delma. E Delma. Vamos sim. conversar sobre tudo isso, então você já deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Não esquece do like, que é muito importante. E lembra também que às 18 horas a gente tem live junto com vocês, Sim, tá? sim. O que acontece? O primeiro foi o Diego. Diego que já vai, né? Ele é um dos emparedados da semana. Vai sem paciência, já vai assim. Eita. Parecia até o Diego das primeiras semanas. Porque apontou... Lembrava uma coisa ou outra. Ele apontou as pessoas sem demorar. O problema todo é que quando começa a falar é a mesma palestra de sempre, aquelas mesmas coisas. O Diego coloca ali, é planta e sabe disso, o João Pedro. Deveria ter saído há muito tempo pro Mike e pega carona no enredo dos outros, o João Gabriel. Aí ele fala o seguinte. Eu vou começar pelo Mike. Há pouco tempo atrás, ele falou que eu tava falando coisas em cima de coisa, do início, que é pelo contrário. Ele que inicia falando todas essas coisas. Várias vezes ele me colocou no paredão. Na verdade, os dois, né, gente? Os dois vivem lá naquelas 2 primeiras semanas. Sim. Então, assim, é um falando que é o outro, Tão mas parado é lá. todo mundo. Citaram até Gabriel, teve hora que Gabriel apareceu. Vai entrar. A Graciane, eu fui falar com ela sobre a questão de paredão, porque eu tinha amizade com ela e não falei pra ela que iriam votar nela. E que eu iria votar se o grupo votasse. João Gabriel é simples, porque os 3 têm um enredo todo contado. E sempre que chegam pra conversar, é sempre a mesma história. O quarto vem totalmente igual. Pegou no meu coração a questão de que eu não tô representando as pessoas. Não foi essa expressão exata. João Pedro é porque ele faz tudo que o irmão dele faz. Ele acaba que usa mais 1 minuto e meio pra falar do Mike, depois ele tem que correr em relação às outras pessoas, né? E aí, quando chega a hora da réplica, o João Pedro fala que na semana passada que ele voltou do paredão, o Tadeu deu um discurso do que nós falamos, citando o Tadeu, e falando que aqui há 80 dias de jogo, e Dani falou que agora vocês iriam começar a falar, planta que é você. Depois vem o Mike e diz o seguinte... Você reclamou de uma coisa que você acabou de fazer. Tudo que você falou de mim foi do começo do programa. Eu vou repetir o que a dona Vilma fala. Eu não entendi clá com cré do que você falou. Quando for criticar alguém, faça crítica que sejam coerentes. Você tá há 90 dias passeando. E aí o João Gabriel fala assim, Diego, eu expliquei pra você que não foi você que não merecia estar aqui. Mas falar que pegar carona no enredo dos outros... Tudo que eu trago aqui é o que eu vejo. Nós somos um grupo e a gente pensa a mesma coisa. Então, assim, já começa, né? Você já não empolga, mas depois chega algumas coisas mais legais. Tinha 3 cadeiras ali só pra colocar o máximo de gente que podia, né? Porque no fundo aquelas placas ali é planta e sabe disso. Aquilo, os três... Andam juntos e serve pra qualquer pessoa aí. Serve pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Serve. Escolhe assim, une do unité e põe. Depois é a vez da Vilma, que vai colocar que é planta e sabe disso a Vitória. Deveria ter saído há muito tempo o Vinícius e que pega carona no enredo dos outros a Daniele. Vitória. Considero você planta.
Eu sou seu alvo, sempre. Ontem eu até te perguntei porque queria uma justificativa e ninguém me justificou por que votavam em mim. E aí, gente, vocês vão perceber que em vários momentos as pessoas ficam muito falando sobre o voto das outras, Uhum, da pessoa não ter uma justificativa de votar nelas, uhum, mesmo sabendo que tá todo mundo votando em grupo. uhum. Então fica a Sim, pessoa assim, você sim, você sim, não votou em mim, por que você votou em mim? Porque eu tava em grupo. Ah, por que você não votou em fulano que você tinha embate? Porque eu tava em grupo. sim. Fica essa coisa que surgiu desde aquela vez, quando o Fantástico decide não colocar a Aline no paredão e o Guilherme vem falando que eles deviam ter colocado quem tinha embate. Aí depois ele mesmo vai votar com o grupo dele, Uhum. né? Sim. E aí ele diz que ele Sim, vai na até outra dizer, semana. ele até vai dizer no Sincerão que ele fez pra não jogar voto fora. Então assim, a estratégia dele pode, do outro não. Mas aí depois todo mundo continua nesse mesmo embalo, que é assim: por que você não votou então em fulano? Porque eu tinha que votar com o grupo, mas você não tinha que... Fica nessa. Tá todo mundo sabendo que tá todo mundo somando voto pra mandar o outro pro paredão É, e fica nesse negócio, é. não é? Só lembrando que Dona Vilma não colocou, não colocou Delma. Não colocou Delma. Mas Delma tava Delma limpinha. Eu achei que ela ia passar ilesa. Eu ilesa. também achei. Eu também achei. Ilesa. Aí ela continua sobre a vitória. Então você não passa de uma planta pra mim. Dorme o dia todo, só come e dorme, come e dorme. Vinícius deveria ter saído há muito tempo e apronta desde o início do programa, inventa história, mentira, se contradiz com as palavras, não é esclarecedor, joga mentira no ar e não fala o motivo. E aí ela traz o que a Renata falou pra ela O não medo da trazer. Renata. Ela vai falar sobre o Velha Sonsa. E o Vai. programa de hoje mostrou, fez o VAR, que o Vinícius e a Aline estavam falando do Diogo. Que inclusive a gente até mostrou na live, se você não viu, na live da noite passada, a gente mostrou o próprio filho da Dona Vilma vindo a público dizer que o Vinícius não tinha sim, chamado ela de Velha Sonsa. sim. Só que ela traz isso mesmo assim, porque, claro, né, ela não sabe, ela escutou da Renata e repassa a situação. Foi falado que eu sou uma velha sonsa. Saiu da própria boca dele. E que todos que chegam aqui estão aptos a fazer qualquer prova e não podem passar mal porque eu fiz exames. Aí nessa hora eu. Eu custei a entender, mas na hora que o Vinícius for fazer a réplica dele, dá pra entender melhor. Sim. Porque é meio que pra ela, o Vinícius falou que ela não podia passar mal. Porque ela fez exames. Sim. No monstro. Lembra quando o Vinícius coloca ela e o Mike no monstro e a Dona Vilma passa mal? Sim. Então, pra Dona Vilma, o Vinícius falou que ela não deveria ter passado mal porque ela fez exames. Sim. O Vinícius vai falar que, na verdade, o que ele disse é que todo mundo que entra ali está apto a participar de todas as provas e dinâmicas porque fizeram exame. Então, não é a culpa dele alguém ter passado mal, porque o programa já sabia que estava todo mundo apto a participar de tudo. Sim. É isso, esse que é o desencontro da comunicação em relação a esse caso específico. Dani, pega carona na conversa dos outros, não faz nada, não acontece nada, me põe no paredão e me abraça. E aí, gente, é basicamente isso. A Vitória fala que não sabe o que fala pra Vilma, fala que elas não são próximas, que a senhora, ela fala, a senhora não me perguntou por que eu votei na senhora. Aí o Vinícius vai e chega nesse ponto e fala: que bom que chegaram as coisas no seu ouvido, porque parece que foi a senhora que saiu. Tipo assim, foi ela que foi na vitrine. Eu tenho muita clareza do que eu ouvi, me entristece como a senhora condena com as palavras. Quando pontuei sobre quando eu pontuei sobre estar apto, foi que ter passado mal não era culpa minha. Em relação à mentira, eu sou uma pessoa que não mente. E a Daniele fala que a questão de abraçar e desejar boa sorte tem muito a ver com a educação esportiva. Eu gostei porque ela usou a palavra educação. Com a educação esportiva, né, que os atletas têm de, mesmo depois de uma competição, continuar dentro desse lugar de ter uma coisa mais amistosa. Chega a vez, então, do próprio Vinícius fazer a sua escolha e eles fazem a seguinte escolha. A planta, sabe disso, é o Mike. Quem deveria ter saído há muito tempo, Renata. E a outra do enredo dos outros, a Vilma. Aí ele fala, Mike, primeiro... E aí é interessante, porque o Vinícius, como ele é uma pessoa que tem uma boa oratória, e ele consegue trazer com clareza o argumento dele, quem assiste o Sincerão pensa que ele é um jogador... Que ele... Porque ele se coloca nesse lugar, né? Ele vende esse peixe.
É, Né? Uma sim. entrevista de emprego, a pessoa Sim. foi o que aconteceu quando o Dourado tava lá na seletiva. Sim, viu isso daí. É, porque ele fala com uma propriedade dos outros que parece que ele é Muito completamente o joga- oposto. E que ele tava jogando desde o início. Desde o início. Não, viram? É. Eu não lembro disso. Desde o início. E olha que Que você ficava defendeu ele até onde você pôde. Que você falava direto aqui no canal. Ele ainda vai mostrar pra que veio. E o Quando? Vinícius vai entregar. Quando? Quando, É amor? só voltar às fitas. Nunca. É só voltar às fitas. Amor. Então, assim, ele fala muito bem, mas na hora que ele fala, o argumento em si pro outro é muito bom, só que descredibiliza muito quando você Muito. começa a lembrar quem é ele enquanto Exa- jogador. é. Entendeu? Eita. Aí ele vai falar assim, ó. Mike, primeiro por nunca ter opinião própria. Traz os mesmos argumentos desde o início do programa, sempre baseado em opinião de terceiros e nunca busca a funda veracidade dos fatos antes de condenar e tirar as próprias conclusões. Renata, porque teve oportunidade de sair e, munida de informação, ela pôde trazer muita coisa. A má gestão dessas informações pode ter colocado ela numa situação conflituosa. Vilma, por estar sempre condenando e julgando como se a verdade fosse dela, como se eu fosse a pior pessoa do mundo, como se tudo é distorcido, como se a gente não conseguisse ter uma boa relação. Então, como se a gente não consegue ter uma boa relação, já que nunca fomos próximos desde o começo. Sempre te tratei com respeito, com hombridade e tive muita coerência quando te trazia pro Sincerão, em que nunca busquei argumentos que pudessem te ferir, que nunca busquei Argumentos que pudessem te ferir. Cuidado com a placa do Até like. bati na plaquinha. E aí, quando ele vai terminar, ele fala Ai, assim... não, isso A senhora acabou sempre comigo. aponta com a probabilidade de me magoar. No direito, tem algo chamado indúbio pro réu, que significa que, na dúvida, o réu é inocente. Aí a Vilma fala assim, não precisa explicar, não. E eu achei que ela ia falar ao Aurélio. Lembra que ela chama ele de Aurélio nas costas? Que ela fala que ele é muito sabichão e tal, ela chama ele de Aurélio. Ela falou, não precisa explicar, não. O nome E do aí dicionário. e aí acabou dessa Ai, forma. me matou isso daí, cara. Chega então a hora No das direito. réplicas. Ai. O Mike fala que prefere ser taxado de planta a ser hipócrita, incoerente e sombra. Isso aí. Que nem o Tadeu disse de você ontem. Uhum. O Tadeu, a orelha dele queimando. Uhum. Aliás, até a orelha do Arthur Aguiar vai queimar. Porque o Arthur Foi Aguiar foi citado. citado. Foi citado. Já dá pra fazer uns 3 stories. Né? Falando, foi citado. Já rende um conteúdo aí também. Já. Aí o Mike continuou, você julga todo mundo e tá fazendo as mesmas coisas. Aí o Vinícius vai e fala, não, julgar é diferente de condenar. Julgue com argumentos e argumentos consistentes, com coerência e coesão. Quando traz de forma rasa é patético. Aí Igual a redação do Enem. Tem que ter coerência e coesão. Coerência e coesão. Pontua. Aí a Renata vai e fala assim, ir lá pra fora foi uma grande oportunidade, obrigada Brasil. Tipo assim, querendo dizer assim, eu venci de você, Sim. né, por ter acreditado em mim. Eu trouxe meus embates sobre coisas que eu vi que foram ditas e trouxe mensagens de família. E aí chega Ela até fala, trouxe até a tag que falaram da gente a lá fora. hashtag. Que ela, Lembra? é, Que ela falou. Assim que ela volta da vitrine, ela fala. Estavam pintando a gente lá fora como Um casal, hashtag. Hashtag. E aí você lembra que ela comenta com a Eva, que ela fala a primeira coisa, a hashtag, que era pra dar um cutucão na Aline? Na Aline. Você lembra? Eu lembrei disso Uhum. também. Aí chega a vez da Vilma. Fala do que eu falei. Nada. Nada do que eu falei foi mentira, tá? Não foi nada mentiroso, foi falado. E a Renata, Você- não, eu falei pra você não falar. A Renata, a Renata já tinha falado, Dona Vilma, não leve isso não. Eu já tô Falou sem 2 vezes. certeza, eu já não sei o que. E a Dona Vilma leva e fala, saiu da sua boca. E, gente, hoje no programa mostrou a mulher que falou pra Renata. Sim. E a Renata Mostrou. disse que era uma pessoa de confiança. Ali, aparentemente, parecia Qualquer qualquer pessoa no transeunte no shopping. Não parecia ser, porque a família da Renata geralmente ficava, que eu me lembro, ficava tudo do lado juntinho, do lado assim. esquerdo da Aham. vitrine. Essa pessoa tava no meio. E ela ainda se confunde, que ela fala assim, fala pra Dona Vilma que o Guilherme Vinícius falou que ela era velha sonsa. Não esquece. Ela ainda Mostrou fala o assim. rosto da mulher que provavelmente amanhã vai estar ao vivo no link na Sônia Abrão. Cara. Provavelmente. Ela acabou que ficou até mais famosa que aquela fadinha que foi. Sim, Sabe? sim, É. sim, com certeza. Aí continua, ó. Nada do que eu falei foi mentira, tá? Nada foi mentiroso, foi falado.
Você disse que fica magoado. Eu também fiquei magoada naquele momento que você entrou falando mentira pra minha dupla, inventando histórias sem esclarecer. Aquilo me magoou muito e espero até acabar com essa história, porque foi antigo. Chega a vez, então, do Mike. E aí o Mike escolhe a planta e sabe disso, a Daniele. Achei um absurdo. Daniele muito citada, eu achei um absurdo. Uhum. A Dani tava até cansada ali, não tava? Tava. Ela tava até cansada ali. É, E teve até uma hora que ela falou que ela tava cansada. é. E acaba que no final ela vai ser uma das pessoas mais citadas. Hashtag Mas a justiça e protagonista Danica. é isso, amor. É, também tem isso, né? É requisitado É, o tempo todo. Tem que sustentar. Deveria ter saído há muito tempo. O Mike coloca o Diego, pega carona no enredo dos outros, ele coloca o Vinícius. E aí ele já começa, e é muito bom, né? Porque assim, eu gosto muito gente, é muito bom. Porque chegou um momento do jogo em que você assiste assim pra poder ver, né? Pra quê? Olha a Eu primeira, assisto porque eu tenho que trabalhar com olha a primeira frase do Mike. Dani sabe que é planta. O Mike! Aí, sabe, fica legal de você ver, que você fala assim, olha lá, Tá ele fala, entendendo? Aham. olha lá que legal. Uhum, tá Olha, entendendo? aí ele fala, A Dani sabe que é planta. Você receber informações de fora, informações muito importantes pro seu jogo até, e não se posicionar, e não se mover, e não fazer nada, e não ter embate com ninguém, essa é planta demais no jogo. ele tá falando porque a Renata trouxe a informação que tinha uma placa lá falando que a Daniele era planta, mas a Daniele já falou que aquilo são opiniões E que é de uma e pessoa que é só. de uma pessoa e não é do Brasil. Então o Mike falou que ela não usou essa informação. Além disso, você levou sim, que a gente conversou sobre a Graciane também, que seu grupo ia votar nela. E além de planta, ela é vitrais. Diego, devia ter saído há muito tempo, porque sempre traz o assunto do início e tá com ressentimento da segunda semana. Você não se posiciona e foge dos embates aqui dentro. João Gabriel te chamou de mentiroso e você falou, vocês são meninos bons. Quase que falou mini Não bom. mentiu, é. Quase falou mini bom. Tá com dor no coração ainda? Terapia ajuda, pô. Vinícius, sempre defendendo a Aline, sempre sendo a sombra dela. Brigou com as meninas só por causa do enredo da Aline. E aí chega uma hora que a Daniele vai falar que com relação a ela não querer expor uma pessoa, que ela criou um carinho grande, ela não expôs mesmo, mas falou tudo pra ela na academia. E aí quando ela fala assim, ela não precisa nem citar quem é. Quando ela põe o ambiente do consultório, todo mundo sabe que ela tá falando da doutora Graciane. Ela fala, com relação a não querer expor uma pessoa, eu criei um carinho, eu não expus, mas falei tudo pra ela na academia. Eu falei, era da Graciane que ela tava falando. Engraçado Parece que nem não pode citar o nome, né? E não- Senão vai ser processado. Não, ela até cita, mas o negócio é que agora a academia nem tem tanto movimento mais. Não, você fica... Por isso que eu desanimei. Você Por isso que eu desanimou por desanimei. causa disso, né? É. E aí ela falou assim, eu, Daniele, falei que não votaria no momento que meu grupo não tinha conversado ainda. Aí chega a vez do Diego. Ele fala, as minhas atitudes falam mais que 1000 palavras, que é ele sempre traz isso, né? Sobre falar. Aí, nesse momento, lembra que o Mike falou assim: terapia ajuda? Porque o Mike tava falando, tá com dor no coração ainda? Terapia ajuda. Aí o Diego pega isso e fala assim: sobre falar de terapia, realmente eu devo falar de fazer terapia. Eu devo fazer. Porque lembrando que você foi uma das pessoas que me julgou no início por ter ansiedade. Aí começa uma discussão. Porque o Mike vai falar que não foi ele que falou, que foi o Gabriel, a dupla dele, que disse. Ele fala, não, foi minha dupla, você sabe disso. A Dani sabe disso. E aí a Dani faz assim, né, tipo... E aí ele fala, não, foi o Gabriel, inclusive eu falei com o Gabriel pra pedir desculpa pra você e tal. E aí começa uma confusão. Inclusive, nessa confusão, tem uma hora que o João Gabriel levanta e fala, o Mike te defendeu demais pro Gabriel, você tá mentindo de novo no ao vivo. Aí o Diego fala, eu não consigo acreditar em você. Aí o Mike, eu sempre te defendi. E Do fica... nada, João Pedro e João Gabriel em pé, hablando horrores. E aí, gente, enquanto isso, o Daniele tava assim, ó. Representando um Brasil. O que tá acontecendo? Aí o Diego vai e ouve que o Mike defendeu ele, que não era o Mike, era o Gabriel, e aí o Diego vai e fala assim... Eu acho assim, se isso realmente não foi dito por você, aí ele já volta, meio que já volta atrás, ele meio né? que volta atrás porque todo mundo fala que foi o Gabriel, não foi o Mike que tinha falado sobre ansiedade. Eu sempre peço desculpa pras pessoas, porque é o mínimo de decência que eu tenho.
Mas a questão de todo, desde o início, o enredo do jogo que você tem comigo, que eu não sei se é uma coisa que é de fora pra dentro. Trazendo de novo, abrindo parênteses sobre aquele negócio que o Diego no começo do jogo falou sobre, aí parou, agora voltou o Diego a pensar que talvez o Mike traga alguma coisa, porque o Diego conhece o primo do Mike. Sim. E que deve ter alguma situação aí que a gente desconhece, daqui de fora. E pelo jeito vai continuar desconhecendo. Vai continuar desconhecendo. Cadê? Você fala que eu falo coisas de você, que você desde o início só usa as mesmas coisas, os mesmos argumentos, as palavras ditas pra você são as mesmas que eu tenho pra você. E aí vai falando mais ou menos por aí, né? Depois, então, chega a vez da réplica do Vinícius, que aí também vai dar um embate entre os dois, porque o Vinícius vai falar que o Mike se baseia em atacar o Diego. O enredo dele se baseia em atacar o Diego, sendo que sempre é você que traz coisas da primeira semana. Você não inova, você é uma planta que ou tá fumando ou tá nadando. Você não tem coerência ou coesão. Aí o Mike fala assim pro Vinícius. Sombra, mas eu não sou hipócrita. Prefiro ser o que você colocar aí e não ser hipócrita. Aí o Vinícius fala, aceita planta, aceita planta. Aí nessa hora começa a confusão ali entre eles, uma discussão. Eles vão sentar, a discussão continua ali entre os três, mas principalmente começa com o Diego e o Mike falando, depois o Vinícius entra, fica mais entre Vinícius e Mike. Parece três divertidamente ali no por causa das cores, né? O Mike fala que ele não foi o responsável por trazer a questão dos primeiros dias contra o Diego nos Sincerões, que não foi ele que fez. Aí continua, aí entra o Vinícius na história, e aí o Mike fala, você não tem boa memória, você não falou pro Diogo, cadê sua memória? Aí o Mike vai falar pro Vinícius assim, para de ser vítima, Zorra. Pro Vinícius. Aí o Vinícius, se eu tô aqui, pá no chão. É porque eu não... Parece que é porque eu mereci. Isso, parece aquele meme. Ele fala, se eu tô aqui é porque eu não fui. É porque botaram pra cima de mim e eu aguentei o rojão. A Aline saiu e eu aguentei de pé. Fui pro paredão e eu voltei de cabeça erguida. Eu fui pro barrado, eu voltei de cabeça erguida. Pode me botar pra correr, pra dormir no chão, pra dormir na piscina, eu durmo. Eu vou ficar aqui enquanto o povo quiser e não vai ser você, nem ninguém aqui que vai me tirar. Eu só saio quando o povo e Deus quiser. Ele fala bravo assim, né? Sim. Ele bate no chão na hora que ele fala. Foi tão bravo assim? Ah, ele falou. Né? Ele até falou bastante bravo. Falou. Ele falou bem bravo. O Vinícius, né, que tava ali no meio. Então Ele começa aquelas séries tipo Espartacus, negócio assim. Bravo. Não, ele batia assim no chão. Ele baixava ali e batia no chão. Aí nessa hora... Quem olha assim acha que foi uma trajetória. Porque barrado incrível, no baile, eu voltei do paredão. É incrível. Aí, nessa hora, a câmera vai pro Tadeu e o Tadeu fala assim, vamos deixar eles continuarem discutindo. E eu peço pra você vota pra quem sair? O Tadeu, tipo assim, deixa o negócio rendendo lá dentro. E eu fiquei imaginando que lá dentro eles deviam estar pensando assim, deve tá bom o embate, porque o Tadeu tá deixando render. Sim. E nisso indo pro intervalo. E o Diego achando como o Diego achava, né? Não, segunda-feira dá 40 pontos de audiência. Diz o Diego que dá 40 pontos. Outro dia ele falando em pontos de audiência, porque não tá chegando nem a 20 pontos essa edição, né? Hoje teve estreia de Vale Tudo. Teve. A gente assistiu. E a gente achou que ia ser pior. Foi até legal. Sim, foi até legal. Foi até legal. Amanhã quero ver se vai continuar a gente pode assim. até comentar um pouquinho sobre o que a gente achou. Se vocês quiserem. Noveleiro doido querendo fofocar de novela. Não vem falar de novela comigo não, senão a gente vai passar o dia inteiro conversando. Chega a vez então do João Gabriel, que escolhe como planta Daniele, quem deveria ter saído há muito tempo, o Diego, e quem pega carona no enredo dos outros é o Guilherme. Aí o João Gabriel vai falar o seguinte... Na discussão que teve com meu irmão... aí já é na Globoplay, tá, gente? Sim. Porque o Tadeu não dá um intervalo. Na verdade, ele chama se despedindo e vai pra Globoplay, né? Aí o João Gabriel fala assim... Na discussão que teve com meu irmão na sexta, o Guilherme disse que aqui na descida do Provódromo, nós descemos falando da Dani. Você falou que a gente saiu pulando. Eu trabalho com rodeio. E se não correr, o boi me pega. Falei que nós pulamos, que nós descemos pulando e suba aquele negócio ali pulando e desço pulando.
Gente, nessa hora, de verdade, eu custei a entender o que ele tava falando, porque ele começou a falar do provódromo. Me desculpa, eu não tô... é porque eu tô tentando lembrar na hora. Me desculpa, mas é porque eu custei a entender o que ele tava falando. Porque ele tava querendo dizer que o Guilherme falou que quando eles desceram do provódromo, eles estavam pulando falando com a Daniele. E depois o Guilherme realmente vai. Na hora do Guilherme falar, ele vai falar pulando. Aí eu falei, agora eu tô entendendo o que é pular. É pular mesmo, porque eu Sim, pensei que era alguma pular. coisa figurada, tipo assim. Não, Entendeu? De tipo Uhum. assim, eu pulei ela, eu deixei de falar com ela. não. Sabe? Era assim, não. Aí pular quando ele o ato de tirar o pé do chão. quando ele falou, e eu trabalho com rodeio, se eu não correr o boi me pega, eu falei, mas gente, o que tá tem a ver? acontecendo? Que tem a ver? Mas enfim. Aí ele continuou falando. O Diego falou que eu pego no enredo dos outros. E eu nunca corri de embate aqui não, Diego. Eu vou pelo que eu vejo aqui dentro. Vocês dois falaram, nós dois vamos aparecer no jogo. Depois de 2 meses vocês vão querer aparecer? E falou aí. Aí então a Daniele fala que em relação à questão do Mike, ele sabe muito bem que a gente teve um fair play decidido. E aí a Daniele vai, as mesmas justificativas ela dá, né? Aí o Diego fala que a maneira que ele vai conduzindo o jogo, falando ou não falando, é uma questão dele. Que ele continua sendo coeso com todas as minhas atitudes. Gente, as falas do Diego, de verdade, eu consigo reproduzir antes dele falar. Nossa, é assim, olha aqui, parece que você clicou no horário eleitoral gratuito. Sim! As minhas falas e as minhas atitudes são com coerência, são sobre o que eu falo e o que eu faço, e as minhas ações são o que ditam que eu sou, não é? É sempre Nossa, assim, gente, muito parece, parecido. sei lá, parece uma mensagem automática do WhatsApp. Aí sei ele lá. fala, as atitudes que as pessoas têm aqui nada mais é do que a extensão do que as pessoas têm lá fora. Aí chega a vez então do Guilherme falar. Aí o Guilherme fala assim, ó. Toda vez tu diz uma coisa e diz outra. Ontem vocês disseram que não desceram pulando. Aí o Guilherme vai e começa a Uhum. pular. Essa questão de pegar carona no enredo dos outros foi uma questão de eu ter levantado pra defender a Daniele. É minha amiga e eu vou defender mesmo. Principalmente se eu vi que a pessoa não gostou. E aí, gente, enquanto o povo tá falando, os dames já estão ali embaixo botando a fumaça, porque parece que a fumaça Parece que deu problema, faltou, né? Toda hora eles tinham que vir depois e ficar colocando a fumaça, Sim. né? Dentro do negócio que Estourava a fumaça. Uhum. Aí o João Gabriel vai e fala que o Guilherme não tem nada pra apontar contra ele. E aí ele começa a falar, e aí ele embola e o Guilherme fala, pera aí que eu não entendi nada. Aí o João Gabriel vai e recapitula a história que o Guilherme tinha falado sobre o Fantástico não ter votado na Aline porque tinha embate com a Aline. Mas logo depois, na outra semana, o Guilherme vota em alguém que ele não tinha embate. Uhum. Aí o Guilherme fala assim, mas é claro, porque eu não ia deixar jogar meu voto fora. Guilherme, mas você pode e os outros não podem? E aí começou uma discussão de 3 horas Aí e começa meia. o João Gabriel falando, você tá tropicando nas conversas, e aí fica ali durante um bom tempo. Chega a hora então do João Pedro, e aí o João Pedro pede pra escolher as mesmas pessoas que estavam com o irmão dele. Daniele planta, deveria ter saído Diego, pega carona Guilherme. Ele ainda fala, pode ficar aí, pode ficar aí. Sai não. E aí depois vai dar, inclusive, a deixa pro Diego falar que tudo que eles fazem igual, né? Assim, no sentido de Não todas as mentiu. opiniões, todas as Sim. coisas, né? Uhum. Aí o João Pedro fala assim, A Dani tinha falado, depois de voltar do paredão, que ia começar a se posicionar e ia falar. E você tinha falado à noite, não no confessionário. Vocês querem se posicionar agora, faltando 20 dias? Diego, você só voltou a se posicionar pra mostrar quem você era e ficou parecendo que era o Arthur Aguiar, achando que era o maior jogador do BBB. e o Arthur Aguiar tava assim em casa, já tava prestes cochilando, ele falou, ué, Aham. falaram meu nome, eu tô Me de chamaram? novo dentro do Big Brother? Aí ele falou do Guilherme. Guilherme, eu só repeti o que eles externaram pra gente na terça-feira. Foi simples. E aí então chega a hora das réplicas, aí a Daniele vai falar que ela já tinha falado na entrevista que ela ia voltar falando, que ela ia voltar do paredão, porque há uma semana ela tava no paredão, que ela sempre falou
De repente, pra ela, ela vai ter que falar mais firme, porque ela nunca deixou de falar e não tem mais o que falar porque tá repetitivo. Aí o Diego vai e começa a falar sobre o Arthur Aguiar. Ele fala assim: Eu acho bem impressionante você falar do Arthur Aguiar. Uma coisa que eu tenho são meus pés no chão. Jamais trato as pessoas com diferença, que foi algo que você fez. E você fez recentemente com a Vitória. Você sobe a voz e não escuta o que as pessoas falam. Falando sobre a discussão que ele teve com a Uhum. Vitória, né? Sim. No Castigo Eu do ainda achei Monstro. que o Diego fosse falar alguma coisa do Arthur Aguiar, porque ele fala. Ele meio que começa a falar, eu acho bem impressionante você falar do Arthur Aguiar, mas depois parece que ele muda. Não, Porque não faz sentido ele. Não, porque ele Por que fala que ele assim, acha. Que mas eu tenho pés no chão. Eu acho que ele queria dizer, tipo assim, eu não vou me comparar com um bom jogador. Eu tenho os meus pés no Ah, você chão. achou que foi assim? Eu achei que foi assim, Ah, sabe? É tá. tipo assim, o Arthur é muito bom, eu não sou essa pessoa que me Ah, acha, tá, eu tenho meus pés entendi. no chão, Entendi. sabe? Aí chega a hora do Guilherme e o Guilherme fala assim: Não é sobre pegar carona, não. Você começou a pegar carona num assunto que não tinha nada a ver. É sobre posicionamento. Se a Dani fala, reclama. Se a Dani fala, reclama. Se não falam, reclama também. É sobre falar coisa que a gente não concorda aqui dentro. Então, o Guilherme fala aí, e aí depois que isso acontece, acaba que continua a confusão ali sentado. E aí o Diego e os gêmeos vão começar uma discussão entre eles, que é uma, e aí depois o Guilherme entra no meio, que basicamente é o seguinte, é o Diego falando que os posicionamentos dos gêmeos são iguais e que o dele e da irmã dele não são iguais, porque eles pensam diferentes, mas que nem por isso ele deixa de defender a irmã dele. Aí a Daniele vai e entra e fala que ela entende que ela errou de não ter falado diretamente com os gêmeos, mas chamou eles e pediu desculpa. Aí os gêmeos falam que eles não sabem falar. Aí o Diego diz que ele não disse que os gêmeos não sabem falar. Aí os gêmeos falam: Não, mas eu não disse que você falou que a gente sabe falar, tá vendo? Olha o que você tá falando. Aí começa uma. Sabe assim? Aí o Diego fala que sabe que eles têm um coração bom, que eles têm uma boa criação. Aí os gêmeos falam que tem que ter respeito. Aí o Diego fala que também acha que tem que ter respeito. Aí o Guilherme entra na confusão, aí começa uma discussão, não deu pra entender direito, mas aí foi mais ou menos isso. E a Delma só. E a Delma, gente. Gente, Aqui a gente. Delma, ó. A Delma, ó. Ô, Até essa Guilherme. hora aí, ó, tava limpinho, ó. Tava. Não tinha passado ainda. Tava. Aí chega uma hora que é a vez do Guilherme. Quando o Guilherme vai chamar as pessoas, ele vai e fala num tom mais grave, que ele diz que é o tom da voz dele. E aí parece que o João Pedro e o João Gabriel começam a debochar. Eles fazem alguma coisa tipo, faz alguma coisa assim, tipo, sabe assim, quando coça a garganta? Uhum. Meio que debochando do Guilherme. Aí o Diego fala, para de debochar das pessoas. Aí o Guilherme fala, minha voz é assim, minha voz é grave. Falando pros gêmeos, né, sobre eles estarem debochando da voz dele. Aí ele coloca a planta é a Renata, coloca que deveria ter saído há muito tempo o João Gabriel e que pega carona o João Pedro. E aí o Guilherme vai falar o seguinte: Renata teve momentos de planta no jogo. Ela teve oportunidade de mandar um embate direto. Ela teve oportunidade de mandar um embate direto. Não mudou e foi esperar o não momento. mandou. Não mandou e foi esperar o momento de não jogar quando tinha oportunidade. Trazendo de novo o negócio da Aline, né, que já tinha sido trazido. João Gabriel é uma pessoa que até agora aqui, com graça em relação ao meu tom de voz, e termina sendo arrogante e um pouco ríspido com as meninas. E aí os meninos terem feito isso, que assim, não é nenhuma novidade pra ninguém, João Gabriel e João Pedro serem essas pessoas assim, né? De tipo, Uhum. quando eles ficam nervosos, eles começam a ir pra um lugar muito de desrespeito, dá essa munição pro Guilherme trazer isso no próprio argumento dele, né? Uhum. Aí ele fala assim, chega pra mim e fala, ah, mas eu não sou assim lá fora. Caramba! Acredito que vocês são sim isso lá fora. João Pedro trouxe uma conversa que não sabia por completo. Pediu desculpa, disse que não tinha entendido e no Sincerão repetiu tudo de novo. Não entendi lé com cré que vocês falam. Aí ele ainda fala assim, eu não entendi lé com cré como vocês falam que a dona Vilma diz. Né? Porque os meninos, o Mike já tinha usado isso. Sim. Chega a hora da réplica, a Renata vai e fala que se posicionar também é cumprir com a palavra e que ela tinha prometido que naquele momento não votaria no Vinícius e na Aline e que ela faz o que ela faz das escolhas dela no jogo diz respeito só a ela. E que ela queria colocar a pessoa no momento certo, sem chance de ir no bate-volta, que o Guilherme tem direito de discordar, mas não quer dizer que ela é planta por causa disso. E você percebe que, assim, o Guilherme coloca ela, mas acaba que
os argumentos não tem muito argumento, Sim. né? O embate dele maior vai ser com o João Gabriel e com o João Pedro. Até porque ele disse que ele tava dizendo esses dias aí que ele concorda com os posicionamentos da Ele Renata. falou, né? Não tem Uhum. como ir contra. Uhum. Ele mesmo Sim. falou. Aí o João Gabriel diz assim: Eu sou brincalhão, e eu sou brincalhão mesmo. Eu nunca vou perder isso, graças a Deus. Eu não sou assim lá fora. Porque lá fora eu não caço confusão. É o meu jeito. Aí o Guilherme fala, então tá sendo uma pessoa diferente aqui dentro. Aí o João Pedro diz. Uhum. Falou que eu pego um lado da história. Quando eu coloquei Vitória no paredão, não tinha intimidade. E eu não vou perguntar pra ela: ah, me explica o outro lado da história, que eu vou analisar e coloco você no paredão. Então é essas aí mais ou menos a escolha. Chega a vez da escolha da Renata. E a Renata vai colocar a planta Joselma. É aí que a Joselma vai ganhar a primeira coisa, né? Pra não passar ilesa. Pra não passar ilesa. O Vinícius deveria ter saído e a Vitória pega carona no enredo dos outros. E aí ela fala que a Joselma é planta porque nas atitudes como jogadora ela sente que a Joselma tem necessidade de auxílio na tomada de decisões. Inclusive seu primeiro embate foi comigo porque eu te questionei sobre suas falas infelizes e também não soube se posicionar e preferiu recuar. E o Vinícius foi incoerente em alguns momentos, como quando colocou Vitória e Matheus no monstro e chamou eles pro almoço. Lembra disso? Quando ainda eram de duplas, né? Passou um tempão chamando minha dupla de monstro, de sombra, quando o Tadeu chamou você de sombra. Vitória, você me colocou no pódio de quem menos gostava com um discurso coletivo. Você não citou nada, nenhum fato em que eu fui manipuladora. Inclusive, você no discurso se desculpou com afinidade e afinidade não cabe mais. Aí a Joselma vai e fala que elas são um embate declarado uma da outra, que ela toma as decisões, que ela foi julgada por todo mundo pela decisão que ela tomou com a Evinha. E que ela tomou com o coração. O Vinícius fala que em relação ao monstro tá tão batido e a própria Vitória já sabe, que tinham poucas opções e tal. E chega a hora da Vitória que vai comentar com a Renata que ela não segue o enredo dos outros e que tanto que naquele momento todo mundo tinha algo pra falar da briga com a Aline, da briga da Renata com a Aline, e ela não queria repetir, que ela sempre tomou as decisões da cabeça dela. Chega a hora da Daniele, então, e a Daniele vai escolher o João Pedro como planta. Deveria ter saído o Mike e pega carona o João Gabriel. Foi a parte que eu mais gostei. Por quê? Eu já tava até dormindo, assistindo assim, uou. Por que você gostou? Agora. Porque é a Dani, né? É a Dani, né? Minha winner. Vai, fala o que ela disse. Posso ler essa parte dela? Por favor. Obrigado. Antigamente, quando eu pedia você pra ler coisa dela, você ficava chateado. É porque teve um tempo que eu não tava muito pro jogo dela. Mas né? Depois que eu vi que ela começou a acordar pro jogo e começou a ir mais pra cima e ir grandona mesmo. Você pegava até o bicho a... preguiça, você parou até de pegar ele pra Daniele. Parei. Porque você já não sente isso do jogo não dela. Sinto. Era não você sinto. que tava errado o tempo todo. Eu já tava quase aqui, ó, assim. Quando tu falou Dani, oi. Aí, lê aí, o que ela falou. Não costumo falar do jogo dos outros, porque a gente tem que falar o que pensa no momento coerente. Eu acho o seu jogo um pouco planta sim, do mesmo jeito que você acha que eu fiquei muito tempo calada. Muitas vezes você fala no sincerão e isso às vezes... Só fala no sincerão. É. E isso que é importante. Porque tem que falar o tempo todo. Uhum. E a Daniele tá apontando aí que o João Pedro só fala no sincerão. Diz a Dani, que também fala, eu tô guardando isso pro sincerão. E também fala, eu não tenho nada pra falar no sincerão. Para. Muitas vezes você só fala no sincerão. E isso às vezes não é só se posicionar. Mike, porque a gente tem esse embate desde o início de um votar no outro, de trazer no sincerão, de levar pra votação. Quando um vota no outro e temos embate desde o início, é porque a gente quer que a pessoa não esteja mais na casa. João Gabriel, porque trouxe algumas coisas do sincerão que eu não pude participar, que foi sobre o assunto de férias, que ninguém aqui tá de férias. Sobre a conversa que eu tive na mesa, que eu falei de costas pra você, que eu já até te pedi desculpa porque eu poderia ter te chamado. E aí vem a frase pra se tatuar. Eu tô pensando nisso. Porque na vida o que ela vai falar serve. Agora no jogo, eu já não sei se serve tanto, que ela fala o seguinte. Eu falo no meu momento de falar e às vezes o silêncio também é uma forma de se posicionar. E aí ela cala a boca de todo mundo que fala que ela não fala.
Porque se ela se cala, também tá se posicionando. E aí ela tem uma defesa, segundo o Vinícius Prohel, é a defesa do negócio que ele explicou Aham. lá no início. Sim. E por Se isso não que. tem, se tem dúvida, ela é inocente. Sim. E, gente, tá tudo. Ai, vocês, olha. É. Vocês não entendem. Qual é o ditado? Calada. Vence. Não, e além do mais, Calada vence! ninguém vai poder falar nesse Sincerão que a Dani falou assim: Tadeu, abro mão do meu tempo. Ela não abriu Não, mão. eu fiquei triste. Porque eu já, Porque isso aí já é eu já quase tenho como um bordão dela. Um bordão. Aí eu senti falta. É. Senti falta. Aí o João Pedro fala que não se acha planta, que é a opinião dela, que ele se posiciona. O Mike fala que eles têm um negócio desde o início mesmo, mas que é um fair play do jogo. E o João Gabriel falou assim que ela falou que pega carona no enredo dos outros e que ele não acha porque ele teve embate sempre ali dentro, a todos os momentos. E é basicamente isso. Chega então a vez da Vitória, que vai colocar a Vilma como planta. O João Pedro como deveria ter saído há muito tempo e o João Gabriel como pega carona no enredo dos outros. E aí ela diz o seguinte: Vilma, porque me colocou como planta, eu concordo e acho que é o contrário. Você nunca foi muito expressiva no jogo, sempre estava em volta do Diogo, do que o Diogo fazia, e agora fica em volta do que o grupo tá fazendo. Chamou a Vilma de Maria vai com as outras, né? Os meninos, eu tive situações parecidas com os dois. Sempre que tem uma situação pra resolver, eu converso com carinho. E aí a Vitória vai trazer que em várias situações, ambos, tanto o João Pedro quanto o João Gabriel, tiveram que perguntar algo pra ela antes de se posicionarem. Eles acabam se posicionando antes de saber da situação, que é algo que ela já tinha comentado dentro do próprio grupo. Que ela acha muito incoerente pegar uma informação e jogar uma pessoa num limbo sem dar justificativa pra ela. Aí a Vilma vai se defender. A Vilma diz o seguinte: Te chamar de planta foi até um carinho. Porque você tá votando em mim desde que eu entrei aqui. E agora quer dizer que no ao vivo. Que vivo no jogo da minha dupla ou em volta do meu grupo. Eu tenho que ficar com eles, cara. Ontem mesmo você falou que tava somando voto. Você teve conflito com os meninos e domingo votou em mim. E aí, gente, vem esse negócio, né? Você teve conflito, mas votou em mim. É porque votou com o grupo. Assim, não tem muito o que falar. Aí, João Pedro. Eu te coloquei no paredão porque eu vi que o Diogo sentiu. Não? Não, eu te coloquei no paredão porque eu vi que o Diogo sentiu chorando no quarto de ter te salvado lá do começo, lembra? Que ele fala que ela foi ingrata com o Diogo e tal. E aí o João Gabriel comenta que no dia que a Tamires saiu, ele chamou ele achou muito incoerente da Vitória ter chorado, sendo que ela votou na Tamires. E aí a Vitória fala que uma coisa é uma coisa e não tem nada a ver, porque é o que ela sente, né? Não tem a ver com. Ela falou, eu até. Isso tinha a ver com a minha relação com a Tamires. Eu até me emocionei com a saída da Eva, eu nem tenho relação com a Renata, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é meio que é isso que ela fala. E aí tem uma hora que o João Gabriel vai e fala assim: você tá brava? Aí a Vitória, eu tô te desrespeitando, gritando com você, então abaixa o tom. Vamos ver se vai render na madrugada. Não sei se vai render, não. Aí chega a vez, então, da Joselma. E aí a Delma fala que a planta é a Vilma. Quem deveria ter saído é a Renata. E quem pega carona no enredo é o Mike. Aí ela fala assim, ó. Mike teve uma conversa um dia antes de eu tomar a decisão e veio me julgar por eu ter salvado a Evinha do paredão. Antes de ter a amizade dele, eu tinha amizade com a Evinha. Quantas vezes eu te abençoei de coração mesmo? Aí ela vai falando tanto do Mike que chega uma hora que começa a acabar os segundos. E aí o Tadeu, eu acho que ele meio que lembra, né? Aí ela fala, Renata, porque já botamos uma pedra e como é minha adversária, tem que chamar você mesmo. Aí tá faltando pouco, ela só olha pra Vilma e fala, Vilma é planta porque tá sempre indo na onda dos meninos. Aí acaba o tempo. Aí vem a réplica. Aí nisso, o Tadeu já tava começando a rir. Ele vai e pede a Vilma pra poder falar. Quando a Vilma vai explicar, é a hora que a Vilma fala assim, ó. Você tem que arrumar uma justificativa, cara. Eu te coloquei em alguma dessas palavras aqui? Você mesmo fala que eu sou planta, cara. Que eu não sou planta. Que eu não sou planta, cara. Meu leque só tá aumentando. Não entendo você, cara. Amanhã você vem com outra conversa. E aí, nesse momento, acaba o tempo da Vilma. Ela até fala assim, acabou. E fica um silêncio. Porque é nessa hora que eu acho que o Tadeu foi rir.
Uhum. Tentou segurar o microfone Sim. ali, custou a Sim. voltar. Quando ele volta, Sim. ele volta com uma voz de quem acabou de Aham. rir. Porque tem uma hora que a própria Delma e a Vilma, elas ficam rindo uma da cara da outra. É, E elas ficam rindo uma cara da outra, não é de deboche, não. É que elas realmente estavam achando, tipo, sim. uma situação palhaçada, sabe? Aí a Vilma fica assim, a Delma fica assim, então nós vamos pro paredão. É. Vilma, eu que te Do jeito da coloco. do não jeito sei da o quê. Delma? É, do jeito da Delma. Hum. Fica mais ou menos aí. Uhum. Aí a Renata fala que já conversaram, já tiveram um sincerão pra falar sobre isso. O Mike fala que sempre foi coração com a Delma, sempre tratou ela bem. Porque a Delma, ela, na hora que ela vai falar do Mike, ela fala que o Mike chegou a pedir bênção pra ela. E que depois que ela deu a benção, ele tá ganhando um tanto de prova. Ela fala alguma coisa nesse sentido, eu não consegui entender. Sim, não, nesse Aí sentido o mesmo. Mike vai e fala que eu também te abençoei quando falei da prova do anjo, foi de coração. Não entendi o que aconteceu ali, mas foi mais ou menos isso. Não, eu entendi que a Delma se achou a dona da bênção. Te dei minha Eu acho que bênção e ela- você saiu ganhando tudo. Eu acho que ela quis dizer assim, foi tão verdadeira a minha bênção que você Aham. até tá ganhando das provas. Eu acho que foi mais ou É. menos assim. É. Aí o Tadeu vem e fala pra eles que a Daniele foi citada 3 vezes na categoria planta e sabe disso. O Diego foi o mais citado 3 vezes na categoria já deveria ter saído há muito tempo. E o João Gabriel foi o mais citado também 3 vezes na categoria pega carona no enredo dos outros. Então esse foi o balanço do Sincerão dessa segunda-feira. Gostaram? Deixa seu like, vamos ver se rende alguma coisa na madrugada pra gente trazer um vídeo, uma live. Live vai ter. Live vai ter. Live vai ter. E a gente espera vocês 18 aqui. horas, tá? É isso? É isso, né? Um beijo. Beijo. Até a próxima, a qualquer momento.